Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de estudo e prática da mediunidade. Hoje nós vamos estudar o programa 1, módulo 3, tema 5, que vai nos apresentar o processo desobsessivo de acordo com a doutrina espírita. Então se prepara aí, se ajeita, que lá vem mais um vídeo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender no processo desobsessivo é que o processo obsessivo é um processo que vai, através de contínuas sugestões doentias de pensamento, que o obsidiado vai assimilando, vai adoecendo, e que para ser revertido precisa ir no sentido contrário ao processo obsessivo. Se o processo obsessivo é uma influência doentia no pensamento, então o processo desobsessivo vai ser uma influência saudável no pensamento, que vai substituir aqueles pensamentos doentios por, por pensamentos saudáveis. E aí nós temos vários mecanismos e ferramentas para iniciar e dar continuidade nesse processo até que a pessoa consiga reverter satisfatoriamente aqueles pensamentos doentios por pensamentos saudáveis. O primeiro de todos os recursos que a gente deve utilizar em qualquer momento de necessidade, e especialmente nos casos de obsessão, é a prece. A prática da prece, a prática daquela prece diária, onde nós nos conectamos com Deus, nesse momento de conexão, todos os pensamentos doentios são afastados, desintegrados, esquecidos, e você recebe uma carga de bons fluidos, de boas energias, e Deus, que nunca desampara, vai te socorrer. Então, não se deve ter nenhuma dúvida de que a prece é efetiva e de que essa efetividade da prece vai te ajudar muito durante o processo desobsessivo. Para auxiliar a prece também, nós vamos recomendar à pessoa que está sendo obsidiada a tomar passes nas reuniões públicas. E se tiver num processo de assistência espiritual, tomar aquele passe na maca também. Esses passes auxiliam a desintegrar todas aquelas energias deletérias que estão juntas ao perispírito do obsidiado. Nós vimos que uma das técnicas que o obsessor usa é anexar, juntar energias doentes ou até perispíritos doentes ao perispírito do obsidiado. E o processo de passe, de água fluidificada, do passe na maca que se dá na assistência espiritual, esses processos são muito úteis em desintegrar essas energias deletérias que se encontram jungidas, anexadas ao perispírito. Nos casos que a gente observa a depressão ou sinais de depressão, é necessário também o acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Não devemos olvidar desses recursos, principalmente quando identificamos sinais iniciais ou sinais já intermediários de depressão. Não podemos abrir mão de médicos e psicólogos que, paralelamente, vão auxiliar, né, a casa espírita em sua assistência desobsessiva. Além disso, como nós estamos buscando sempre a substituição
de pensamentos doentios por pensamentos saudáveis, é altamente recomendável que a pessoa que esteja em tratamento desobsessivo participe das reuniões públicas que as casas espíritas oferecem, principalmente na casa onde ele está buscando essa assistência, para que nessas reuniões públicas ele possa ouvir ideias novas, que ele possa ter uma trégua daquelas sugestões menos felizes que ficam vindo à sua mente. Então, ao participar dessas reuniões públicas, novas ideias são semeadas em seu campo mental, dando uma trégua daquelas ideias menos felizes e ocupando por bastante tempo a sua mente, o que dá um alívio considerável no processo desobsessivo. Também se recomenda que participe de grupos de oração, se a casa espírita oferecer esse serviço, né? Grupos de oração que vão até a casa da pessoa que tá sob assistência espiritual, para fazer orações, leituras, e sanitizar também o ambiente doméstico da pessoa que está sob obsessão, porque é razoável supor que no ambiente doméstico também esteja impregnado por energias deletérias, campos e quadros mentais menos felizes. E esse grupo de oração que visita a casa, né, visita a residência da pessoa que está em tratamento, auxilia muito nessa tarefa de desintegrar essas ideias que ficam fixadas, né, no fluido cósmico que está presente na casa do obsidiado. É recomendável, mesmo que seja muito difícil, a implementação do evangelho no lar na casa do obsidiado. Muitos obstáculos se apresentarão, então é interessante juntar a ação anterior do grupo de oração para, no dia da visita do grupo de oração, auxiliar, né, o obsidiado a fazer um evangelho no lar, pelo menos aí durante umas 4, 5 semanas, para que ele tente depois manter essa prática com a sua própria família. Dando sequência às ações no processo desobsessivo, as ferramentas que a gente utiliza, nós também recomendamos que, após o passe, né, a pessoa que esteja sob assistência faça a ingestão da água magnetizada, que traga uma garrafa ou então outro vaso para guardar, né, e levar para casa essa garrafa com água magnetizada, que vai auxiliar muito no tratamento. Dando também continuidade ao procedimento de substituição de pensamentos doentios por pensamentos saudáveis, é necessário também recomendar leituras edificantes que a pessoa tenha também condição de compreender. Não é bom nesse momento recomendar livros doutrinários, né? Nesse momento é bom recomendar romances espíritas, né, edificantes, ou leituras edificantes não necessariamente espíritas, mas que substituam, né, pensamentos doentios por pensamentos saudáveis. Mas é necessário ter uma lista de livros a serem recomendados. Para as pessoas que não sabem ler também é interessante recomendar sites espíritas, filmes espíritas, áudios espíritas. Hoje tem o YouTube com muitos canais, né? Muita mídia espírita disponível para que a pessoa, através do celular, possa colocar um fone de ouvido e ficar escutando essas transmissões com o objetivo quase que mecânico de impedir que os pensamentos doentios sejam ouvidos. E no lugar disso, a pessoa fica ouvindo pensamentos saudáveis. Então, além das leituras, e particularmente para aquelas pessoas que não sabem ler ou que têm dificuldade de ler, que são muitas pessoas,
é necessário recomendar áudios, né, vídeos. Hoje o YouTube é uma ferramenta muito útil que pode ser utilizada para o bem nesse sentido. Também recomendar a pessoa a visitar exposições artísticas, edificantes, é claro, né? É necessário ter muito bom senso nessas recomendações. E uma das coisas mais importantes, melhor dizendo, a coisa mais importante a ser recomendada a alguém que está no processo obsessivo é a prática do bem, é a ação no bem, é a ação na caridade. Esse remédio, vamos dizer assim, é o remédio mais eficiente que se tem no processo desobsessivo, fazer com que o obsessor, né, não, perdão, fazer com que o obsidiado pratique o bem, se engaje em uma ação do bem e que a casa espírita tenha opções para oferecer a ele, né? Que a casa espírita tenha assistência social, visita, distribuição de recursos alimentares, enfim, qualquer ação no bem que a casa espírita tenha, ou que tenha conhecimento, ou que pratique na própria casa espírita, deve ser apresentada como uma opção para que a pessoa, sob o processo de obsessão, ingresse nessa ação do bem. De todos os remédios citados, desde a prece, do passe, dos médicos, das reuniões, do evangelho no lar, da água magnetizada, das leituras, dos vídeos, da arte, o mais eficiente de todos esses remédios é a ação no bem, é a prática do bem, é a prática da caridade. Isso deve ser fortemente recomendado ao que está sendo obsidiado e a todos nós também, né? A todos nós também, que nos auxilia demais nesse processo preventivo, né? Preventivo, para que nós mesmos administremos os processos obsessivos que nós somos alvo, sem a necessidade de uma assistência maior da casa espírita, né? Que nós estejamos sempre atentos que a prática do bem, a prática no bem, a ação na caridade é extremamente importante na desobsessão. Além de todas essas ações que são direcionadas ao obsidiado, nós também temos uma outra ação que é possível, que é através de reuniões mediúnicas, conversar com o obsessor, para tentar demonstrar a ele que o melhor que ele tem a fazer em seu próprio benefício é se desprender dessas correntes que o ligam ao obsidiado. É claro que é um processo que demanda paciência, tempo, né? Conversar com esse obsessor, entender as suas razões, as causas dessa obsessão e, se possível, tentar convencê-lo a seguir sua vida. Né? Porque é melhor para ele mesmo como obsessor, porque a obsessão prende, impede o crescimento, impede a evolução. E muitas vezes é possível demonstrar ao obsessor que ele está preso. Enquanto ele está preso, o mundo evolui, né? E as pessoas evoluem e ele fica ali preso. E se o obsidiado ajudar com a ação no bem, com os bons pensamentos, com as leituras edificantes, o obsessor também vai perceber essa mudança e pode ser que isso facilite a libertação do obsessor nesse processo obsessivo. Então, mas essa é uma das ações que se faz direcionadas ao obsessor. Todas as outras ações são direcionadas ao obsidiado. Então são essas as ferramentas, são esses os remédios que a casa espírita utiliza no processo desobsessivo. Até a próxima, minha gente.